Olá, tudo bem? Esse vídeo é para ensinar a você montar uma apresentação utilizando o PowerPoint. É importante que antes de iniciar a montagem da sua apresentação, você faça um roteiro, um planejamento com todas as informações que você deseja transmitir aos seus ouvintes. Esse planejamento deve ser de forma lógica, para que você possa ter um raciocínio preciso do início ao final da sua apresentação. Então, esse vídeo vai mostrar um passo a passo de como utilizar a ferramenta do PowerPoint na montagem de uma apresentação. O primeiro passo é você abrir o programa da Microsoft PowerPoint e do lado esquerdo da tela você selecionar a opção de Novo Documento para criar um novo documento. Ao clicar em Criar novo documento, aparecerão diferentes opções de plano de fundo para você selecionar. Você vai selecionar aquele plano de fundo que for mais agradável a você ou que tiver uma relação, uma proximidade com o tema da sua apresentação. Cuidado na escolha do plano de fundo para que ele não sobressaia em relação ao conteúdo que você deseja transmitir. Então, observar bem com detalhes a cor, o tipo de plano de fundo que você está selecionando para a sua apresentação. Selecionado o plano de fundo de maior agradabilidade para você, você tem diferentes opções de cores que você vai selecionar aquela que tiver mais a ver com o seu conteúdo ou com a sua personalidade. Escolhida, definida a opção de cor de fundo, você vai clicar em Criar e o seu documento será criado. Dessa forma, o seu primeiro slide já está pronto. Ele vai te dar um direcionamento de informações que você deve colocar nesse primeiro slide. O próprio programa já sugere alguns tipos de fonte e tamanho que você pode utilizar em cada um desses espaços pré-definidos, como título e subtítulo. Mas você pode modificar o tamanho e a forma, a fonte das letras, de acordo com a sua personalidade ou com aquilo que você deseja transmitir a seus ouvintes. Para isso, você seleciona o tipo de fonte e o tamanho na barra de ferramentas localizada acima da página do programa. O tamanho da fonte deve ser legível. Letras muito pequenas dificultam a leitura, e a utilização de fontes muito rebuscadas dificultam também o entendimento de qual é aquela letra, qual é aquele símbolo que você está querendo demonstrar. Importante, então, que o estilo, o tipo de fonte, o tipo de letra que você vai utilizar seja agradável a você que está apresentando e a quem está te ouvindo. Você pode utilizar o mesmo padrão durante toda a sua apresentação, mas você pode modificar o tamanho, a cor, até a fonte das letras quando você desejar realçar ou destacar alguma palavra ou frase. Prestar também atenção qual é o tamanho da sala, do local onde será exibida a sua apresentação, porque isso também pode interferir na escolha do tamanho das letras ideais. Então, feita a seleção das letras, do tamanho das fontes, você produziu o seu primeiro slide e agora nós iremos para a sequência. Para que um próximo slide possa ser criado, você pode utilizar duas opções. A primeira opção é clicando nas teclas Ctrl M do seu teclado e automaticamente será criado um novo slide. Ou então, clicando na barra de ferramentas no ícone Novo Slide e o seu próximo slide será criado. Dessa forma, o próximo slide foi criado e o próprio programa já sugere os locais onde você deverá adicionar um título, caso seja da sua escolha, e o local onde você vai colocar um texto, uma imagem, uma figura, um gráfico, para que a sua apresentação possa ficar mais interessante. No momento de inserir as imagens, nós podemos utilizar imagens
armazenadas em um arquivo pessoal em seu próprio computador, ou então utilizar imagens obtidas através de pesquisas na internet. Cuidado com as imagens que são obtidas através da internet para que elas sejam imagens públicas e possam ser utilizadas. Cuidado também com a resolução da imagem, para que quando projetada ela não fique distorcida e perca os detalhes, dificultando o entendimento do seu ouvinte. As formas de inserir a imagem na sua apresentação, você vai clicar no ícone Inserir na barra de ferramentas ao alto e em seguida aparecerão opções de onde capturar esta imagem. Então você pode buscar uma imagem que está salva no seu computador, em algum dispositivo seu, ou então imagens da internet. E aí você seleciona aquela imagem e vai adicionar ao seu slide. Outra forma de inserir imagens é você buscando essa imagem, copiando a imagem e colando no slide. Muita atenção no momento em que a imagem é colada no slide, porque se ela for muito grande ou muito pequena e você precisar ampliar ou reduzir essa imagem, que você faça utilizando os cantos da imagem para que ela não fique distorcida. Se você utilizar o meio da imagem, tanto no sentido vertical como no horizontal, ela pode ficar ou muito alongada ou muito achatada e distorce o resultado final da sua imagem. Uma outra opção que a ferramenta do PowerPoint nos disponibiliza é a remoção do fundo de uma imagem que você já tem, que você obteve. Então, dessa forma, a gente consegue remover o fundo e ficar somente com a imagem. Detalhe para que essa imagem sempre tem que ser uma imagem de boa qualidade e que nesse momento ela apresente poucos detalhes. Para que possa ser removido o fundo, então, selecionada a imagem, você clica duas vezes na imagem e na barra de ferramentas irá aparecer a opção Remover plano de fundo. Selecione essa opção. Ao selecionar essa opção, a imagem aparecerá com esse campo rosa ao fundo, que serão as partes que vão ser apagadas da imagem. Clicando no lápis que está no canto esquerdo da sua tela, você consegue fazer o contorno de todas as partes da imagem que você deseja excluir. Desta forma, com o mouse, você irá selecionar as partes da imagem que você deseja excluir e aquelas que deverão permanecer. Após essa seleção, você irá clicar em descartar e a sua imagem ficará recortada. Pronto, aqui já está a imagem com o fundo removido, somente a imagem em destaque. Outra forma de você conseguir imagens com fundo removido na própria internet. Basta você utilizar a extensão ou formato PNG, que algumas imagens já aparecerão sem o fundo. Ou então selecionar em alguns sites específicos a opção de imagens em transparente, onde o fundo vem removido. Existem outros sites em que você coloca uma imagem que você tem no seu arquivo e o próprio site faz a remoção do fundo da imagem. Lembrando sempre que essa imagem precisa ser de boa qualidade, com boa resolução, para que o resultado final seja satisfatório. Uma outra opção é utilizar imagens animadas, para que a sua aula, a sua apresentação fique mais divertida, mais dinâmica, mas cuidado para não exagerar nas imagens animadas e também cuidado para que essas imagens não ofendam ou agridam as pessoas que estão assistindo à sua apresentação. Além disso, o conteúdo de cada slide ele pode apresentar algum tipo de animação para que a apresentação fique mais dinâmica e não fique muito monótona. Essa função você encontra na barra de ferramentas em animações, que é para que os componentes do seu slide sejam animados, tenham algum tipo de movimento,
e as transições, que é a mudança de um slide para o outro. Para as animações dos componentes do seu slide, você vai selecionar na barra de ferramentas a opção Animações e aparecerão diferentes tipos de animações. Então você seleciona o texto ou a imagem e clica naquela animação que você achar mais interessante, que tiver mais relação com o que você está apresentando. Da mesma forma, as transições de slides, você irá selecionar a forma como esses slides serão modificados entre eles. Você pode manter o mesmo padrão desde o início ao final da sua apresentação, ou então você pode selecionar animações ou transições diferentes entre um slide e outro. Da mesma forma, você seleciona na barra de ferramentas a opção Transições e aparecerão diferentes maneiras, diferentes estilos de mudança de um slide para o outro. Você seleciona aquilo que for mais agradável e o que for mais compatível com a sua apresentação. Você pode aplicar essa forma de transição do início ao final da sua apresentação, todas as transições serão as mesmas. Para isso, você clica na opção Aplicar a todos e todos os slides terão o mesmo tipo de transição. Você pode, além disso, modificar a direção em que o efeito que você escolheu vai acontecer. Então, na opção de efeitos, você consegue mudar a direção ou o lado em que essa transição ou esse efeito que você selecionou irá acontecer em seus slides. Eles podem ser da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, você pode fazer essa diferenciação de transições. Então, por fim, cuidado! Evite excesso de informações em seus slides. Cada slide deve conter as informações necessárias a serem transmitidas à sua plateia. Slides muito poluídos, onde as letras e o fundo se confundem, onde cores muito próximas dificultem a compreensão do que está escrito, também pode fazer com que a sua apresentação fique prejudicada. Muitas animações também pode cansar. Depende muito de qual é o público a que você está voltado. Então, tenha essa sensibilidade de observar qual é a finalidade da sua apresentação. E nunca esquecer de referenciar as imagens, os textos ou material que foi coletado de uma outra fonte que não sua para ser inserida na sua apresentação, para que ela fique coerente do início ao fim e que não fira nenhum princípio ético. Muito obrigado e espero que isso tenha contribuído de alguma forma para as suas próximas apresentações. Até mais!